Oi, 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 audiência do JTT Diário, Fique em Casa e do portal Desacato, tudo bem? Como vocês estão? Já aproveita aí, comentem, compartilhem, este JTT é para vocês, certo? De cara aqui, gente, eu já vou para o nosso portal, porque daqui a pouquinho eu vou chamar a Manuela Campanha para apresentar aqui comigo, para a gente conversar um pouco, para a gente ver o que a gente vai ter hoje no JTT. Então a gente já vai direto para o portal Desacato, é desacato.info, coloca aí no seu navegador. Vamos começar aqui. Movimentos entram na justiça. A vida de 12 mil pessoas do bairro Frei Damião, Palhoça, corre risco. Tá aí uma possível denúncia. Confiram aí no portal Desacato. O capitalismo não serve para a vida. É a entrevista que a Rosângela Bion de Assis fez. Assista, homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras nas indústrias da alimentação do extremo oeste. Sonhos, por Paulo Fortes e Marta Bringman. As fraudes na contratação dos trabalhadores e trabalhadoras, por Guilherme Carlesso. Aqui tem a matéria que foi ontem no nosso JTT, Uruguai, coronavírus e projetos de lei do novo governo de direita. Governadores saem de reunião com Take. Alarmados, ele está perdido e não consegue nem comprar respiradores. Ai, meus olhos arderam, gente, de novo. Às vezes a gente chora sangue, né, de olhar para uma coisa dessas. É o novo ministro da Saúde, entendeu? Nelson Take, vai saber qual que é a pronúncia desse nome certo. A cara dele parece que ele já tá morto e não foi enterrado ainda. Gente, aqui ó, JTT de ontem, profeta do inferno. Quando que o Bolsonaro vai sumir do mundo, gente? Acompanhe aí o JTT de ontem. Se você perdeu, tá aí para vocês no nosso desacato.info. Seja um leitor e uma leitora amiga do portal Desacato. Gente, contribuam com a outra informação. Contribua para manter os nossos trabalhos, as nossas programações na rede. Você que gosta de assistir o JTT Diário, de assistir o Agenda dos Trabalhadores, o Crimes Neoliberais, o JTT Higienista, o Vida em Resistência, contribua com o nosso trabalho. A gente não pode parar e a gente tem que nos alimentar, a gente tem que pagar conta, a gente tem que pagar aluguel. Então, a gente precisa da sua contribuição para manter aí o nosso trabalho e isso é responsabilidade social. Tem aqui o mensal, você pode encontrar vários valores, também tem a contribuição anual com outros valores e também você pode fazer o depósito direto na conta da Cooperativa de Trabalho Comunicacional Sul, que é o portal Desacato. Certo? Aqui em cima tem as logos dos nossos apoiadores. É a PUFSC Sindical, Sindpreves de Santa Catarina, Sindisaúde de Santa Catarina, Sindipd Santa Catarina, o Sinergia, Conselho Indigenista Missionário, Sintrajusc, o Sintrazen, o Sinasef, Seção Sindical IFSC, a PUFSC Sindical e todos esses que a gente vai conferir aí para vocês. Desculpa, me atrapalhei toda. São esses os nossos apoiadores que nos apoiam para manter a outra informação no ar, certo, gente? O que a gente vai ter hoje? Eu vou procurar aqui a Manuela Campanha. Ela tá por algum lugar aqui, deixa eu ver onde que ela tá, gente. A gente já volta. Oi, gente! Achei a Manuela Campanha, ela tá aqui comigo. Tudo bem, Manu? Como que você tá? Tudo bem, Jana, e você? Tudo certo? Tudo certo, isolada sempre, né? Tem que ser. Isso aí. Gente, a Manu já vai falar aí das redes sociais. Dale, Manu, dale. Eu vou começar aqui falando para todo mundo acessar o desacato.info, nosso portal. Além do portal, a gente tá em todas as redes sociais. Então, no Instagram, a gente está como portal.desacato. No Facebook, portal.desacato também. No YouTube, é só Portal Desacato. E no Twitter, Desacato Brasil. Além disso, queria convidá-los e convidá-las a nos mandar sugestões, pautas, críticas construtivas, enfim, o que for,
A gente tem o nosso WhatsApp, que é o 98807-7742. Vai aparecer aqui embaixo, né, Jana? Vai, com certeza. Ou para o nosso e-mail, que é portal.desacato@gmail.com. Então, mande suas sugestões, pautas, a gente vai adorar receber. É isso aí. E todas as mensagens que a gente receber, eu vou mandar um abraço. Sempre tenho mandado um abraço aí todo dia. Hoje a gente não vai mandar porque a gente está numa apresentação diferente. Mas com certeza, de segunda a quinta, eu mando todos os abraços e beijos aí para nossa audiência. Manu, hoje é 1º de maio, Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Pela luta, né? Eu acho que pela luta de todos nós diariamente, a gente tem que parabenizar todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores, as trabalhadoras que trabalham por uma tripla, quádrupla jornada, né? Os trabalhadores que muitas vezes enfrentam instabilidade nos empregos, que enfrentam falta de estrutura, tantas coisas, né? E o baixo salário e o desemprego também. Então, assim, tem muita coisa para a gente relembrar e falar e saudar pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras de todo dia, porque o dia é todo dia, né, Manu? E aí, bem isso que você disse, né? Um dia de reflexão sobre a luta, né, diária de todas as trabalhadoras e trabalhadores, assim. É isso aí. E para começar esse nosso dia, a gente vai começar aí com a saudação da Helenira Vilela e do Raul Fittipaldi pelo 1º de maio. Lembrando que o título hoje do nosso JTT é 1º de maio por um mundo novo imprescindível. Depois a gente tem trabalhadores do Hospital Universitário, o HU, de Santa Catarina, denunciam o descaso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então a gente vai ter uma entrevista com o diretor do Sintufsc, o Humberto Martins. Logo em seguida, a gente tem aí, você tem se exercitado bem no isolamento? Como trabalhar o corpo durante a pandemia e com segurança? É a entrevista com a Dani Barsomian, que é artista, educadora e ativista sapatão. É muito interessante isso, né, Manu? Porque às vezes a gente quer se movimentar, a gente quer se exercitar, sem sair, sem ficar um pouco nessa questão da estética, né? Mas se exercitar por prazer. E às vezes a gente pode correr risco, né, de não saber como fazer um movimento, um alongamento. Eu acho que vai ser bem interessante essa entrevista aí. Nossa, total. Continuando aqui. Aí depois a gente tem a saudação das favelas para as periferias do mundo, no 1º de maio. É uma entrevista com o Paulo Fortes e o Eliezer Antunes de Oliveira, os poetas da perifa. Massa. Curiosa para ver. Uhum. No Brasil, existem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência física. Imagina só morar com esse problema no Morro do Pantanal, em Florianópolis. É o comentário da militante do movimento de luta nos bairros, a Júlia Andrade, eu. Depois, lugar de mulher é onde ela quiser. Então, é uma conversa com a Liara da Silva, amiga de aluguel. Massa. Quando as trabalhadoras e os trabalhadores perderem a paciência, é o poema do Mauro Iassi, na interpretação de Cláudia Weiman, no quadro Letras e Sentidos de hoje, para finalizar aí o nosso JTT com uma bela poesia. Gente, amanhã, como todo sábado, às 19 horas, a gente tem uma programação bem legal, é o Desacato Pipoca, para você ficar em casa relaxando, fazer uma pipoca, tomar um refrigerante, ou uma água, ou um suco, ou uma cerveja, ou vai do que você quiser tomar. E assistir aí a produção de sábado que o Portal Desacato oferece aí para nossa audiência no JTT Fique em Casa. Amanhã, Manu, vai ser Mulheres da Pátria Grande, Irmãs Mirabal. A gente tem um textinho aí sobre o que vai rolar amanhã, Manu. Você quer ler pra gente? Então, o assassinato das irmãs dominicanas Minerva, Pátria e Maria Teresa Mirabal deu origem ao dia 25 de novembro, em que se comemora o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Então, conheço um pouco da vida de 3 borboletas. E bem legal. Eu confesso que eu não vi o vídeo ainda, eu comecei a ver, mas é uma história super legal, né? E é super interessante. E eu como não sei, eu nunca tinha visto na escola, ou sei lá, nunca aprendi sobre isso. Eu acho que eu entrei em contato com essa história pela primeira vez ano passado, numa peça que chamava Mariposas. E me chamou muita atenção, assim, por que mariposas, né? E era a história de 3 mulheres, então
é incrível, né? Eu tô bem curiosa também para ver. Eu acho que nesse... Oi? Desculpa, não entendi. É uma produção da Desacato, né? Então, exatamente. Poxa vida. É sucesso! A gente vai estar aí, vocês vão estar vendo aí a Thalifeld Glaser contando aí, explicando por que as 3 borboletas ou as 3 mariposas. E também a gente vai ter aí a legenda em espanhol. Beleza? Não percam isso, vai ser amanhã às 19 horas. Todo sábado a gente vai ter uma programação bem legal para vocês não saírem de casa. Esse é o JTT Diário, de segunda a sexta às 18 horas. Não percam. Segunda-feira a gente volta, Manu. Bom, segunda-feira eu não vou voltar com você, vou voltar contigo na próxima sexta. Mas a gente está sempre se falando aí. E para nossa audiência, amanhã a gente se vê novamente aqui às 19 horas com as irmãs Mirabal, no Mulheres da Pátria Grande. E segunda-feira, no nosso JTT Diário. Fique em casa. Manu, fique em casa, hein? Pode deixar, você também. Todas e todos. Vamos ficar em casa. É isso aí. Um beijo, Manu. Até mais. Beijo. Pois então, hoje é nosso dia das trabalhadoras, dos trabalhadores, e nós, com a Lenina Vilela, que já dará sua saudação para todas e todos vocês, festejamos este dia, nos congratulamos por ser da classe trabalhadora, nos congratulamos por estar há décadas e décadas e décadas lutando por nossa emancipação, por nossos direitos, pela justiça social, pela equidade, pela fraternidade entre a classe trabalhadora. Portanto, minha saudação como jornalista, como trabalhador, como pessoa que se entende desde criança com muito orgulho pertencente à nossa serenidade. Então, é isso, a gente deixar o nosso abraço, dizer que 1º de maio é um dia de saudação, de felicitação, mas é principalmente um dia de luta. E hoje a gente vive um 1º de maio num contexto não só de pandemia, que por si só já seria difícil o suficiente, mas a gente vem num contexto em que a classe trabalhadora mundial vem perdendo direitos ao longo do último período, desde que a sua organização internacionalmente tem milhares de problemas. E aí eu queria lembrar o mote do que aconteceu hoje, né? Essa live unificada aí das grandes centrais sindicais e da Frente Brasil Popular, que é a luta por saúde, emprego e renda. Um novo mundo é possível com solidariedade. E acho que a gente precisa, todo 1º de maio, lembrar essa data, que é essa data de luta, como uma data de dizer nenhum direito a menos. Lembrar uma frase que eu acho fundamental da Internacional, né, do hino de luta dos trabalhadores, que é: sejamos tudo a produtores, tudo que existe no mundo foi a gente que fez, então nós temos que ter o poder de coordenar e organizar, e aliás essa pandemia deixou isso bem claro, né? Olha o que acontece. O que acontece com as máquinas, com os ônibus, com os aviões, quando os trabalhadores não podem trabalhar. Então, as empresas não vivem por causa dos... Aliás, os trabalhadores não dependem das empresas, as empresas dependem dos trabalhadores. Então, se sejamos todos produtores, e para ser mais clichê e mais clássica ainda, mas eu acho que é essencial, trabalhadores de todo mundo univos na revolução. Grande 1º de maio, 1º de maio de luta, estamos juntos. Estamos juntos e esperando e sonhando com o próximo 1º de maio, todos na rua, defendendo nossos direitos. Exatamente. Até. Feliz dia. Olá, Augusto do JTT Fique em Casa. Essa edição do dia 1º de maio, em homenagem ao trabalhador e à trabalhadora, eu convidei o Humberto Martins, que é diretor do Sintufsc, que representa os trabalhadores das instituições públicas de ensino superior de Santa Catarina e também representa os trabalhadores do Hospital Universitário, para conversar sobre a situação lá que está colocada nesse momento de pandemia. Tudo bem com você, Humberto? Tudo bem, Rosângela. Agradeço a participação e a possibilidade de tentar discutir um pouquinho sobre a situação que a gente está vivendo. Exatamente. É um momento bem importante, porque os trabalhadores da saúde estão na linha de frente, mas estão enfrentando dificuldades enormes
E essas dificuldades não podem ser ao ponto da gente colocar em risco, né, a vida e a saúde desses trabalhadores. Então, Humberto, eu queria que você colocasse para a gente como é que está a situação no hospital universitário. Bom, a situação pelo Brasil inteiro, ela já está caótica, né, na saúde pública, e nas instituições que acabam tendo essa grande demanda agora com a pandemia mundial. Então, a gente tem recebido, principalmente, muitas denúncias dos trabalhadores da linha de frente dentro aqui do nosso hospital universitário, e essas denúncias são muito comuns em relação ao cenário nacional também, conversando com outros colegas de outros hospitais. Então, há um completo descaso da EBSER, da Superintendência dos Hospitais Universitários, em relação a garantir as condições mínimas de trabalho e a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras que, por algum motivo, deveriam estar afastados das suas funções, principalmente aqueles dos grupos de risco, né? Então, o sindicato ele tem aberto alguns canais para denúncias mesmo, né? E a gente tem recebido muitos relatos nesse sentido. Então, principalmente falta de EPI, que é uma constante, são todos os dias a gente recebe áudios, vídeos, relatos de colegas. Então, é nacional a questão. Há uma omissão tanto do governo federal quanto da presidência da EBSER e das administrações da EBSER em todos os hospitais que a gente tem conhecimento. Porque isso é uma situação muito grave, né, Humberto? Como é que esses trabalhadores vão trabalhar, vão estar aí na linha de frente sem essas condições mínimas para atender a população? Principalmente num estado como o nosso, que segurou um pouco, mas que agora a gente espera para daqui a uma semana, um aumento de casos bem importante, devido às flexibilizações que aconteceram. Exatamente. Assim, não houve uma antecipação no sentido de garantir um melhor atendimento e no sentido de aumentar a capacidade dos sistemas hospitalares em receber novos pacientes. Ao mesmo tempo que isso acontece, alguns estados vêm flexibilizando ali as regras de isolamento e vai piorar muito a condição dos trabalhadores. Então, a gente já tem visto, por exemplo, aqui em Santa Catarina é um exemplo disso. Até onde a gente estava com o isolamento garantido, com esse distanciamento garantido, o número de casos estava estável. De anteontem para ontem, aumentaram 500 casos. Em estados como Amazonas e Ceará, já está colapsando o sistema público, né, os hospitais. Então, essa é uma tendência que vai acontecer, com certeza, daqui para frente, com essa flexibilização. E o nosso papel é continuar denunciando, é continuar recebendo as denúncias dos nossos colegas e tentando acionar todas as esferas possíveis para proteger realmente os trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente já tem ações administrativas, já tem ações, inclusive, judiciais, para tentar garantir tanto os afastamentos quanto a entrega, a distribuição dos EPIs para quem está lá na linha de frente. E a gente está disposto a ir até o que for necessário para proteger os nossos colegas. Correto. Então, Humberto, eu agradeço muito as informações. É muito importante que a gente acompanhe bem de perto realmente a situação desses trabalhadores nesse momento de pandemia. Coloco o JTT à disposição aí do sindicato, porque é o que você colocou, a situação tende a se agravar bastante aí nos próximos dias e numa data especial como essa nossa, do Dia do Trabalhador e Trabalhadora, é muito importante, né, lembrar e valorizar esses gloriosos trabalhadores da saúde que vão estar aí recebendo a população adoentada aí pelo Covid-19 nos próximos dias. Com certeza, eu agradeço o espaço e queria deixar um último recado aí, já que a gente está no Dia do Trabalhador e Trabalhadora, que procurem o sindicato de vocês, principalmente a quem é da saúde, procurem se organizar, que só dessa forma a gente consegue superar todos os problemas que já estão nos acometendo há muitos governos atrás. Então, a nossa organização, ela independe de outros órgãos. A gente precisa começar conosco mesmo. Então, a gente está à disposição, enquanto sindicato da nossa categoria, a receber denúncias, a receber todo tipo de questão relacionada ao trabalho, principalmente nesse momento nos hospitais universitários. Correto, Humberto. Um grande abraço, continue se cuidando bastante aí no trabalho, para a gente manter as nossas lutas. Um abraço também, fiquem todos em casa.
Você tem se exercitado durante os dias de isolamento? E o que te motiva a se movimentar na pandemia e como você pode fazer isso com segurança? É a conversa que a gente vai ter agora com a Dani Barsomian, que é artista, educadora e ativista. Tudo bem, Dani? Como que você está por aí? Oi, Jana, tudo bem aqui? E aí? Tudo certo em isolamento, né? Pois é. Como que a gente pode, falando em isolamento, né? Se exercitar, se manter ativa, manter o corpo ativo, mas também com segurança. E se você tem feito isso, o que te motiva a fazer isso, Dani? Então, eu confesso que às vezes encontrar motivação não é a coisa mais fácil nesses dias, né? A gente tá cheia de angústias e medos e dificuldades, né, de vários tipos. Então, às vezes eu tenho tentado, assim, colocar pequenas pílulas de concentração corporal e movimento no dia a dia, porque eu acabo vendo que quando eu consigo fazer os movimentos, o resultado me faz bem, sabe? Eu sigo o dia com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de firmeza, assim, nas minhas ações. Então, eu tenho ido por aí, assim, de pouquinho. Uma coisa que tem me ajudado muito é colocar músicas que eu gosto, por exemplo, e dançar, sem muita preocupação, sem muita essa lógica de me exercitar para alguma coisa, e mais a lógica de aproveitar esse momento, curtir um pouco, desligar um pouco da TV, das notícias, das conversas densas, sabe? Então eu tenho dançado um monte de funk, por exemplo. Eu tenho colocado um monte de música para rebolar e rebolando um monte, e isso tem me ajudado. E aí eu percebi, logo nas primeiras semanas, eu resolvi fazer umas lives como se fossem aulas de axé, assim, dos anos 90, que é minha juventude. E a galera super curtiu, assim. E aí eu percebi que também, talvez esse não seja o momento para as pessoas necessariamente aprenderem coisas novas, se lançarem em novas aulas, em novas práticas. Eu acho que isso funciona para algumas pessoas, mas para algumas pessoas isso acaba sendo mais um motivo de pressão, de se sentir mais uma coisa que eu não estou dando conta, mais uma coisa que eu não consigo fazer, ou que eu não sei, ou que eu não fiz até aqui, sabe? E às vezes acabam se colocando em risco. Então, eu estou vendo um monte de gente começando a fazer aula de yoga, por exemplo. Eu não sei se yoga é uma boa prática para todo mundo. E eu não sei se é uma coisa que as pessoas podem simplesmente iniciar assim nas suas casas, sem correr nenhum risco de se machucar. Porque, além de tudo, a gente está considerando que nesse momento a gente tem que se manter seguro, né? A gente tem que explorar as nossas possibilidades dentro do máximo de segurança. A gente não quer ter que acabar num hospital. A gente não quer machucar a nossa coluna agora, a gente quer cuidar da nossa coluna. Então, o que eu tenho pensado, assim, e tentado compartilhar com quem está mais próximo, são pequenas práticas que, às vezes, são coisas muito simples, mas que a gente, trazendo um pouco curiosidade, atenção para o nosso corpo, já muda muito. Então, dançar uma música que a gente costumava dançar, assim, de boa na balada, pode ser uma boa ideia para agora, sabe? Uhum. Parar para respirar 2 minutinhos já é uma ótima ideia antes de trabalhar na frente do computador. Trazer atenção para o próprio corpo já é bastante terapêutico, né? Independente de qual é a prática exata, qual é a atividade, mas trazer essa lógica de colocar atenção em mim mesma, perceber meu corpo, sentir um pouco o que eu estou sentindo, né? Ter percepção disso já muda muito o nosso dia. Ô Dani, você acha que essas práticas que fogem um pouco, de repente, dessa estética, né, que é muitas vezes pressionada, principalmente para as mulheres, também para os homens, mas quando a gente sai um pouco dessas práticas, e o que motiva quando a gente quer se exercitar, mas fora da estética? Então, eu acho que a gente agora está nessa fase, a gente precisa descobrir um pouco mais da gente mesma, né? A gente está sendo forçado a isso, não está dando para a gente buscar muito para fora. Eu acho que culturalmente a gente
é uma cultura, se a gente puder pensar em uma cultura brasileira ou uma cultura latina, a gente dança, né? As nossas festas envolvem danças, diferentes de outros lugares, outros países, outras nações. A gente sempre dança, a gente busca motivo para dançar, a gente sai para o rolê para dançar, né? Trazer isso para o nosso dia a dia, mesmo quando o encontro não está ali, né? Porque muitas vezes o que motiva a gente a dançar é o encontro. O encontro não está mais. Mas o que eu posso descobrir para mim enquanto motivação, sabe? Às vezes são coisas práticas. Se espreguiçar de manhã é simples, mas quantos de nós lembramos de espreguiçar de manhã, assim, sabe? Deixa eu sentir meu corpo antes de pôr o pé no chão, assim. E eu acho que isso já faz uma super diferença. Não é para deixar o bumbum duro, né? Não é para ficar meu barriga tanquinho, mas isso importa agora? Não sei, sabe? A gente nem tá encontrando ninguém mesmo, se for pensar por aí, sabe? Mas assim, sim. Eu acho que a gente fica tão preocupado em acordar e ver novas notícias e como que tá o mundo agora, né? A gente tá numa pressão psicológica muito grande e a gente acaba não se dando atenção básica, que é se dar atenção pro seu próprio corpo, né? Pois é. A gente esquece de tomar água. A gente tá em casa e a gente não tá podendo fazer muita coisa, mas tem gente esquecendo de tomar água. Principalmente porque a rotina mudou completamente. Parece que dá Estabiliza. Os nossos hábitos fazem a nossa cognição ficar meio confusa, assim. A gente esquece de tomar água, de comer. Então, às vezes, são coisas práticas, bem simples, tipo, fechar os olhos na hora de dormir 3 minutinhos e perceber a respiração. Já vai mudar muito a qualidade do sono, sabe? Se espreguiçar na hora que acorda, na hora que vai dormir. Colocar, 2 músicas, e aí é o momento de ouvir aquelas músicas e dançar de um jeito bem tranquilo, sozinha, fechada no quarto. Olha que alegria que pode ser, sabe? Mesmo que a gente esteja bem triste nesse momento. Mas focar nisso, sabe? Também não é assim, dançar enquanto faxina. Sei lá, se dar a chance de colocar completamente a sua atenção nessa música, nesse movimento, no chão, deitar no chão, sei lá. Maravilha. Dani, eu acho que a gente pode trazer, de repente, para as próximas semanas aí, algumas dicas de cuidados contigo. O que você acha? Acho ótimo. Vamos fazer. Vamos fazer. Bem bom. Obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Seja sempre bem-vinda aqui no Portal Desacato. Obrigada, Jana. Até mais. Até. Bom final de tarde para você que nos acompanha aqui no JTT Diário. Hoje a gente retoma a entrevista, a conversa que a gente fez na semana passada com o Eliezer Antunes de Oliveira e também com o Paulo Fortes, que são militantes da Pastoral da Juventude do Meio Popular, também são estudantes do IFC Campus de Abelardo Luz. Eles estudam pedagogia com ênfase em educação do campo e moram na comunidade da Vila Nova 1, em São Miguel do Oeste. Boa tarde, bom final de tarde, na verdade, Eliezer, Paulo Fortes. Hoje é dia 1º de maio, uma data bastante histórica. Gostaria que vocês começassem aí com uma saudação para a nossa audiência. O que a periferia, o que a Vila Nova 1, o que a favela tem a dizer sobre essa data para as periferias do mundo também. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a toda a equipe do Desacato e aos que nos acompanham, né, os telespectadores. 1º de maio é um dia muito importante para a classe trabalhadora. A periferia de São Miguel do Oeste, que levanta cedo, 5 horas da manhã, abre a porta da fábrica, da empresa, até o patrão chegar, ela sauda a todos os trabalhadores e trabalhadoras, no sentido de que somos nós que produzimos, de fato, a vida, né? Somos nós que produzimos até a riqueza do patrão. Então, somos nós que produzimos, nós deveríamos ter o direito também de usufruir daquilo que é produzido. Nesse sentido, nós, da periferia de São Miguel do Oeste, enquanto morador de periferia, a gente gostaria que a classe trabalhadora, nesse momento pós-crise, se solidarizasse mais uns com os outros e, no momento
pandemia e pudesse se unificar de fato para lutar por um mundo melhor, né? Boa tarde. Boa tarde a todos também. Nesse 1º de maio, diferente dos outros, nós estamos trabalhando forçadamente. O nosso desejo nesse momento era de permanecer em segurança em casa, se cuidando o máximo possível, mas por essas políticas de interesse, essas políticas que só visam o lucro e não a vida, nós temos que continuar trabalhando. Então, esse 1º de maio, diferente dos outros, forçadamente, ainda mais um dia de luta. Muito bem. Eu acho que, bom, nós estamos vivendo uma pandemia, estamos aí com um governo que é um governo genocida, um governo que é assassino, que está dizendo, e daí? Né, pisando em cima de vários corpos com as mãos sujas de sangue. Essa política que a gente conversava antes aqui nos bastidores da nossa entrevista é uma política que é indiferente. O que vocês também têm a dizer sobre isso, né? Sobre esse governo que hoje é representado pelo Jair Bolsonaro, mas que em outros momentos foram representados por outras pessoas e que a nível municipal, a nível mais local também tem outros mitos que estão por aí. Então, o que vocês têm a dizer a respeito disso? Na semana passada nós vínhamos falando, né, Cláudia, sobre a política da indiferença, mas isso a nível municipal e no decorrer... Não tem como começar novo, Cláudia. Desculpa, Cláudia. Imagina, não tem problema, gente. Nós estamos sempre nos adaptando também a esses espaços. A casa é cheia, inclusive esse, né, Eliezer, foi um tema da entrevista passada, porque como é que a favela vai ficar em isolamento, né? Não existe possibilidade, né? Todas as pessoas estão ali, estão juntas. Mas pode continuar aí a tua fala. Isso. A gente falando da política da indiferença do prefeito municipal de São Miguel do Oeste, mas no decorrer dessa semana, a gente percebe que a política da indiferença ela se manifesta de outras maneiras, a nível estadual, a nível federal, e é fácil de perceber isso quando você escuta do próprio presidente que sobre as mortes no Brasil, ele fala, e daí? E essa política da indiferença do presidente se reflete na política da indiferença do governo estadual quando ele abre, por pressões econômicas e empresariais, os comércios e a circulação das pessoas no estado de Santa Catarina. Em São Miguel do Oeste, aquilo que vem acontecendo já nas últimas semanas de um prefeito que é dono de empresa em São Miguel do Oeste, de políticos empresários de São Miguel do Oeste, que preferem lucrar ao invés de preservar a vida, né? Uhum. Sobre isso também o Paulo Fortes quer colocar alguns elementos a respeito dessa política de indiferença, como é que você sente também, enquanto jovem, né, juventude também empobrecida. Cláudia, acho que é importante, né, trazer que com quase 80 mil casos do coronavírus, sendo 5.511 mortos, com essa política, e daí, comparando a outros países aqui da América Latina, o país está disparadamente na frente, seja de contagiados ou de mortos, né? E quando a gente precisava de um líder, alguém para cuidar da população, não temos em nível federal, estadual e municipal. E daí entra essa política da indiferença, do e a morte, as vidas não estão valendo, o lucro acima de tudo. Lembrando também que mais ou menos 15 milhões de pessoas elas vivem em favelas no Brasil, onde as condições são... as condições não chegam perto de poder fazer esse isolamento, poder se cuidar direito, a higienização também. É complicado, porque quando a gente busca políticas públicas, quando os políticos deveriam cuidar da sua população, essa política de diferença e do e daí o que eu posso fazer? Eu não sou médico, eu não sou coveiro, não sou messias. Isso
para além do incomodar, dá muita raiva na gente, nós moradores da favela, sabendo que nossas vidas não estão valendo. Uhum. E para a gente ir finalizando também, eu gostaria de até comentar, porque ontem circularam várias colocações, né, das pessoas nas redes sociais virtuais, questionando muito esse "e daí", né, e as pessoas chegavam a falar, não, o presidente ele já está morto, não podemos contar com ele. E a gente continua perguntando, e daí? O alimento saudável está chegando na favela? E daí? A educação pública de qualidade, como é que está nas periferias desse mundão? E daí? Eu pergunto para vocês, como é que ficam os desafios desse período de pandemia? Né? Porque a situação está mais complicada do que já era. Começando pela educação, então. As escolas, elas não estão acontecendo presencialmente, a solução que foi dada são virtual mesmo. Professores mandando materiais, os pais trabalhando com as crianças e mandando para o professor vídeos, enfim. Mas aqui também acaba sendo complicada essa situação, porque como percebem, a nossa internet não é grandes coisas, quem tem ainda é um grande avanço, os pais não sabem como também trabalhar isso com seus filhos, porque a maioria trabalha com um serviço pesado, esses trabalhos que o resto da população não faz, não aceita fazer, é o que sobra para a gente. Então, acabamos não tendo essa facilidade de saber lidar com as crianças na questão do estudo, como passar, e se conseguem passar, muitas vezes não tem como gravar ou como ter o acesso. Grande parte da população não sabe o que é um Gmail, um e-mail, acaba dificultando também. Foram as soluções encontradas para o momento, mas elas não abrangem. E sobre a alimentação saudável também, em parceria a Pastoral de Juventude Rural e Pastoral de Juventude Meio Popular, com outras entidades, acabaram, um tempo atrás, aqui na vila, fazendo uma entrega de alimentos saudáveis. Algumas outras organizações acabam trazendo também, mas não é o suficiente, Cláudio. A caridade, a solidariedade não é o suficiente. Nesse momento, é fundamental políticas públicas, um governo municipal, estadual, federal, que se importa com seus cidadãos, com a vida dos seus. Então, eu volto a dizer, não basta só a solidariedade e caridade. Precisamos de políticas públicas que atendam nossas demandas para que possamos continuar vivos. Uhum. Por isso que nesse 1º de maio também é uma data de muita reflexão para os trabalhadores e trabalhadoras do mundo. A gente percebe que os desafios são muito maiores, né, gente? Então, eu vou agradecendo também a participação de vocês mais uma vez. E a gente volta a falar em outro momento, porque assunto é o que não falta, né, gente? Sim, sempre vemos muitos assuntos. E nós ficamos agradecidos novamente pela oportunidade, pelo espaço, que a gente possa seguir esse trabalho da informação, da conversa, porque é dessa forma também que a gente vai clareando um pouco a nossa ideia no diálogo, né? Com você e com os demais ao nosso redor aqui de São Miguel do Oeste. Agradecemos a oportunidade, em nome de toda a nossa comunidade aqui, agradecemos o espaço para poder estar falando também, porque nesse momento outras mídias não dão a oportunidade da favela se manifestar, muito menos pisar, nunca quase, para repassar nossos problemas, nossos anseios, ainda mais agora, né? Então, a comunidade agradece pelo espaço do Portal do Desacato e seguimos em luta. Seguimos em luta. E essas outras mídias nunca vão falar porque não é do interesse delas, né? Um beijo, gente. Obrigada, tá? Mais uma vez. Tchau. A audiência do JTT fica em casa. Leitores e leitoras do Portal do Desacato, neste 1º de maio, a gente não pode deixar de pensar em vários problemas que tem os trabalhadores. Hoje é um dia de luta e também de comemoração. Trabalhadores que moram nos morros e trabalhadoras que moram nos morros, aqui em Florianópolis, onde está a sede do Portal do Desacato, tem vários problemas. Um dos problemas é a ausência total de condições de mobilidade social para todo mundo.
Sobre isso, esta semana, a gente publicou um artigo que saiu também no jornal A Verdade, de Júlia Andrade. Com ela, então, vamos conversar sobre essa problemática que se faz muito mais tortuosa ainda na pandemia. Tudo bom, Ju? Feliz 1º de maio. Bem. Feliz 1º de maio, então, para todos nós, trabalhadores desse país. Mas então, Júlia, tu fizeste uma experiência de entrevista com uma família onde tem uma pessoa cadeirante, uma pessoa com essa deficiência, que porta essa deficiência física e que tem grandes dificuldades para subir e descer o morro todos os dias. Isso para trabalhar, para estudar. Conta um pouquinho para nós, sinteticamente, como foi essa experiência. Compartilha com nossos leitores, com a nossa audiência, o que tu já relataste no texto. Uhum. Certo, a gente fez uma entrevista que, na verdade, elucidou, é um exemplo do que é uma realidade para muitas famílias, né? Muitas famílias que são compostas por pessoas com deficiência. A entrevista que a gente fez foi com uma moradora do Morro do Pantanal, do Alto Pantanal. É um bairro que fica próximo à Universidade Federal de Santa Catarina, né? E ela, no seu relato, o nome dela é Cristiane, ela contou que, na verdade, ela mora nessa residência, né, há 18 anos, e o problema da locomoção, né, do acesso à cidade é tanto que nesses 18 anos ela só saiu de casa para emergências médicas. Então, uma das primeiras questões que chama atenção é a possibilidade de acesso à cidade de uma forma como, enfim, de uma forma geral, né? Ela contou que ela gostaria de poder ir na praia, de poder ir em shows, de poder ir passear. Só que para ela poder, para essas coisas tão simples, né, que na verdade não são tão simples, nesse contexto de desigualdade das cidades dentro do capitalismo, que na verdade ela só avalia a mobilização de ter que, porque ela, enfim, mora num terreno tortuoso, né, lá o asfalto não chega, né, então a operação asfaltaço do prefeito não subiu até o Alto do Pantanal, não tem saneamento básico, enfim, uma questão de situações aí, mas que precisam 6 pessoas para carregar ela, para ela poder acessar a rua aonde passam os carros. E aí precisa de uma pessoa que empreste o carro para poder levar ela. Então é tanta dificuldade para poder se locomover que ela só sai de casa para emergências médicas, né? Imagina numa situação como esta que estamos vivendo de pandemia, de extensa pandemia, onde já há milhares de mortos, muitos além da subnotificação oficial, uma pessoa que tenha, por acaso, tenha se contaminado, que seja cadeirante, ou que seja deficiente visual, ou que tenha problemas de outra natureza, que não consiga se mobilizar pelo fato de que mora no morro. Como se fosse uma novidade na sociedade contemporânea e mesmo antiga, morar nas alturas. Aí não chega a faltar, evidentemente, não chega um monte de coisas, mas também não deve chegar, possivelmente, os testes como já dá drive-thru, que chamam, né? Esses testes que fazem, ou seja, para classe média, para quem tem carro, ou classe média baixa. Ou seja, essa pessoa não deve chegar, imagino eu, né, Júlia? Exatamente. Na verdade, a nenhum dos moradores, né, do Morro do Alto Pantanal. Porque para eles chegarem até o ônibus, até o ponto de ônibus mais próximo, eles têm que caminhar uma média de 2 quilômetros. Então, a nenhum desses moradores chega, né, essa possibilidade, especialmente para ela. Eu acho que essa crise do coronavírus mostrou, na verdade, que ela acentuou as crises que já existiam antes no nosso país. Porque essa moça, por exemplo, a Cristiane, está vivendo em isolamento há 18 anos. Um isolamento forçado, um isolamento da desigualdade social do nosso país, né? E aí agora, acho que uma das questões também que afeta muito a população brasileira com deficiência é a questão do desemprego. Por exemplo, a Cristiane falou que ela adoraria conseguir um emprego, mas, enfim, não tem oportunidades, né, para ela. E ela mora numa casa com 9 pessoas, onde todos estão desempregados, e a única entrada da família é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, né? Que é também um benefício... Essa aglomeração, para uma família que apenas recebe o BPC, uma aglomeração de 9 pessoas num espaço ínfimo, sem possibilidade de deslocamento imediato perante qualquer emergência, isso não passa não só pelo asfaltaço, não passa pela cabeça do governo municipal, nem do governo estadual, e muito menos do atual governo federal. E isso é uma loucura que precisa
da solidariedade das pessoas. E por que eu digo loucura? Porque não cabe. Não cabe num ser civilizado que administre uma cidade permitir isso. Nenhuma pessoa civilizada permitir esse desastre. E agora, em tempos de pandemia, Cristiane e sua família de 9 pessoas têm recebido alguma atenção especial? Não, a família está dependendo única e exclusivamente da solidariedade dos outros moradores, dos movimentos populares que estão fazendo, né, campanhas de solidariedade, de arrecadação de alimentos. Estão dependendo única e exclusivamente disso, porque inclusive 3 pessoas foram demitidas, né? E a gente sabe que é um exemplo do que está acontecendo, né? Desde que começou essa pandemia, os níveis de desemprego no nosso país aumentaram absurdamente, né? E o auxílio, esse auxílio que o governo, que é uma miséria de R$600, que a gente sabe que não é o suficiente para alimentar uma família por um mês inteiro, mas que mesmo assim seria uma grande ajuda, essa família não teve acesso a esse auxílio, né? Ainda não foi entregue. E existem muitas outras dificuldades que não só a burocracia do Estado em liberar esse auxílio, a própria questão do acesso à internet, a própria questão de ter um celular para baixar o aplicativo, ou então as filas, né, quilométricas, que é uma humilhação que os trabalhadores estão tendo, né, que sofrer nos bancos da Caixa Econômica. Além de contaminação. Além de tudo, o risco, né, de contágio que as pessoas têm que sofrer para ter acesso a esse benefício que já é tão pequeno, né, tão pouco. Então, o que não falta são motivos para os trabalhadores se organizar nesse 1º de maio, porque, de fato, a situação para o trabalhador brasileiro ela é humilhante, ela é muito humilhante. Muito bem. Então, o trabalhador brasileiro sabe que você, como psicóloga, como membro do movimento de Bairro Sem Luta, também como membro e presidenta catarinense da Unidade Popular, está nessa luta. E vamos voltar a conversar sobre isso, Júlia, de forma mais frequente, porque você costuma visitar situações, pela sua própria militância, né, parecidas, semelhantes com estas, que a gente precisa ter muito claras na hora de tomar decisões, tanto de caráter eleitoral, como diariamente na hora da solidariedade, da fraternidade, que os trabalhadores e trabalhadoras precisam. Obrigado, Ju. Raul, gostaria de terminar fazendo um convite. Hoje, 1º de maio, sim, dia 1º de maio, às 8h30, os movimentos populares, principalmente os de luta por moradia, estão chamando um panelaço nas periferias contra o governo Bolsonaro, contra, enfim, todos esses absurdos que estão acontecendo e pelo direito à vida dos trabalhadores, né? É um panelaço que nacionalmente aí, os movimentos populares e a Unidade Popular, ela reforça esse convite, né? Levantaram principalmente 5 questões, que é a questão da liberação imediata do auxílio para as famílias que precisam, a questão da possibilidade de permanecer em quarentena, o que significa não cobrar aluguel, não cobrar água, luz, gás, enfim, que essas taxas não sejam cobradas da população mais pobre do nosso país, a defesa intransigente do nosso Sistema Único de Saúde, do SUS, a questão do emprego, né, a garantia do emprego, porque a gente sabe que o desemprego está assolando a classe trabalhadora no nosso país, e o fora Bolsonaro, fora o governo Bolsonaro, né, que enfim, já passou da hora dele cair, porque de fato já as pessoas estão morrendo, literalmente, ele está dizendo e daí, né? E daí o que ele tem a ver com isso? A gente sabe que ele tem muito a ver com isso. E não só da pandemia. Júlia Andragiev, muito obrigado, boa militância e até a próxima entrevista, conversa, reunião aqui no JDT e em outros espaços do Portal Desacato. Tchau. Tá certo. Obrigada pelo espaço, Raul. Hoje a gente está aqui com a Liara da Silva, que é amiga de aluguel. A gente vai conversar um pouquinho sobre como é estar nesses espaços que são tidos naturalmente e estruturalmente somente para homens, né? E aí a Liara está aí para falar que não é só para homens, né, Liara? Como que você está? Tudo bem? Tudo bem, na medida do possível, na pandemia eu estou bem. E eu gosto de me definir como amiga de aluguel ou mana de aluguel para não continuar reproduzindo esse sistema patriarcal que define que o homem vai lá para executar um serviço de um trabalho de reparo, de reforma. Então, eu procuro trazer essa afirmação de amiga ou de mana de aluguel
para levantar essa capacidade e autonomia das mulheres em não copiar, em não reproduzir esse marido, e sim levar isso para o feminino. E como que você tá fazendo aí com esses trabalhos? Porque são trabalhos que você tem que ir na casa das pessoas, né? Acredito. E agora, em pandemia, quais que estão sendo suas estratégias para continuar com o seu trabalho? Então, eu tô na parcela da população que não tem como fazer home office. Eu realmente tentei fazer um atendimento por videochamada, não rolou, porque são pequenos detalhes que fazem muita diferença, tipo a metragem de um parafuso para resolver determinada situação. Então, eu preciso medir, eu preciso ver. Muitos dos meus atendimentos eu vou previamente para depois sair e comprar determinada solução para o espaço. Então, eu tentei para experimentar, mas tive muita dificuldade. A menina que eu atendi, ela tinha filha, então tinha toda a demanda da criança junto, a ausência de ferramentas para determinados assuntos. Então, foi uma loucura. Eu sinto que eu ainda preciso engatilhar de alguma forma para que meu trabalho não morra no mar de falências da pandemia. Mas o que eu busquei como solução, por enquanto, foi atender pessoas que estão se mudando ou que estão entregando apartamentos para imobiliárias, porque daí eles estão vazios e eu me sinto mais segura de realizar esse atendimento. E o máximo que eu consigo, eu faço pelo telefone, tipo, para a pessoa que eu vou atender já providenciar tinta, material, tomada, enfim, chuveiro, o que é que eu for fazer de reparo para evitar essa circulação no comércio. Perfeito, bem legal. Eu acho que a gente tem que buscar, de fato, estratégias para não parar, né? Até porque tem essa necessidade da produtividade de pessoas que são autônomas, que têm aí o seu sustento através de trabalhos que é tido por si só, né? Você que tem que ir atrás do seu sustento, né? Como que você está lidando com essa necessidade também de ter que produzir? Eu tô com muita ansiedade, eu acordo de manhã subitamente, já dou um pulo da cama, eu tô com muita dificuldade por ser autônoma, por ser uma mulher negra, né, de família de mãe retinta, que sempre foi general, que sempre teve aquele título da força da mulher negra e leva esse título com muito carinho, com muito ardor até. Então eu tô com muita ansiedade, assim, diariamente é difícil de sair desse lugar. Eu acabo tentando resolver coisas em casa, assim, mas acho que a ansiedade me define no momento. Não tem como, né? Eu acho que a gente está passando por um momento aí que ninguém nunca imaginou. Eu acho que a gente não sabe mesmo lidar, né, com todas as cargas emocionais também que envolve estar em isolamento, né? A gente está em isolamento não tendo contato com mais ninguém, que a gente era costumeiramente acostumado, né? Costumeiramente lidava com pessoas aí no nosso dia a dia e agora a gente está em total isolamento, né? Você está em isolamento total também? Nossa, total. Tô levando muito a sério. Eu moro perto da praia, então eu vejo muito fluxo de pessoas indo surfar, jogar bola, churrasco, festa, a reabertura do comércio. Eu tô acompanhando as notícias do Globo e eu entendo a gravidade e eu respeito a gravidade. Então acho que eu me sinto um pouco até tola de tanto isolamento que eu faço, numa medida de tentar compensar ao meu redor, que eu vejo que não leva de forma tão prudente, assim. Então, eu tô, assim, compras pelo telefone, tudo que dá para fazer por telefone eu faço e, assim, uma vez por semana dou uma volta com o carro ali para ele não estragar, mas total isolamento, sem visitas de amigos, sem função na rua, total mesmo. Bom, vamos ver até quando que a gente vai continuar nessa situação, né? E te desejo boa sorte aí nos seus trabalhos. De repente a gente se encontra novamente semana que vem para conversar sobre qualquer outra coisa. Vou adorar, vai ser ótimo. Massa. Obrigada pela entrevista, Liara, e vocês continuem aí com o JTT Diário. Fique em casa. Tchau, tchau, Liara. Até mais. Obrigada, Jane. Beijo. Beijo.
Quando os trabalhadores e trabalhadoras perderem a paciência, as pessoas comerão 3 vezes ao dia e passearão de mãos dadas ao entardecer. A vida será livre e não a concorrência, quando os trabalhadores e trabalhadoras perderem a paciência. Certas pessoas perderão seus cargos e empregos. O trabalho deixará de ser um meio de vida. As pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência, quando os trabalhadores e trabalhadoras perderem a paciência. O mundo não terá fronteiras, nem estados, nem militares para proteger estados, nem estados para proteger militares. Prepotências quando os trabalhadores perderem a paciência. A pele será carícia e o corpo será delícia. E os namorados farão amor não mercantil, enquanto é a fome que vai virar indecência, quando os trabalhadores e trabalhadoras perderem a paciência. Não terá governo, nem direito sem justiça, nem juízes, nem doutores em sapiência, nem padres nem excelências. Uma fruta será fruta, sem valor e sem troca, sem que o humano se oculte na aparência. A necessidade e o desejo serão o termo de equivalência, quando os trabalhadores e trabalhadoras perderem a paciência, depois de 10 anos sem uso, por pura obsolescência. A filósofa faxineira, passando pelo palácio, dirá: declaro vaga a presidência. Esse é um escrito de Mauriase para esse dia 1º de maio. E eu gostaria ainda de deixar aqui no quadro Letras e Sentidos algo que eu partilhei com algumas pessoas nesta manhã, onde a gente dizia bom dia para as trabalhadoras e para os trabalhadores. E eu reparti meu bom dia dessa forma. Bom dia para uma cooperativa, para pessoas que têm se mostrado tão forte. Bom dia porque somos classe trabalhadora. Bom dia porque estamos aqui com um olhar centrado para todas as realidades, sem exclusão ou falta de alguma. Bom dia, pois estamos lutando pelo descanso justo e merecido e que por isso, nesse momento da história, temos que nos doar tanto frente a uma estrutura que mata. Bom dia porque estamos cansados e cansadas, realmente. Mas não perdemos a esperança. Bom dia porque não desaparecemos e não deixamos de cumprir a nossa tarefa neste espaço, nesse jornalismo independente. Bom dia porque não estamos aqui por dinheiro ou emprego. Bom dia porque é o nosso dia. E com isso, então, eu desejo bom final de tarde e boa noite, porque é o nosso dia. E assim todos os outros dias serão dias de luta, mas também de muita esperança. A dor, ela existe. Nós temos um governo aí que trabalha uma política da indiferença, que está pisando em corpos e carrega as mãos sujas de sangue. Mas a gente precisa ter esperança. É assim que trabalhadores e trabalhadoras do mundo se uniram para conquistar muitos direitos e muitas vitórias que a gente usufrui hoje. Então, para vocês, o meu beijo nesse 1º de maio e até semana que vem. Tchau, gente!